Namastê a todos! Hoje o assunto que eu trago é TPM, tensão pré-menstrual. Esse momento do mês tão polêmico, tão desconfortável, que muitas mulheres reclamam, sofrem muito, Algumas mulheres sofrem de verdade, ficam de cama, passando mal. Então, o que é a TPM e como o yoga pode ajudar a aliviar esses sintomas? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Então, no ciclo menstrual, os hormônios eles vão subindo até chegar a um pico, vou explicar assim resumidamente, e quando atinge esse pico, que é o período fértil da mulher, ele vai começar a ir para esse período antes da menstruação. Se a mulher não engravidar, se não houver a fecundação, esses hormônios eles começam a baixar e aí toda essa camada que se formou dentro do útero, ali no endométrio, vai descer através daquilo que a gente já conhece muito bem, que é a menstruação. Nesse período que antecede a descida da menstruação, existe uma tensão generalizada no nosso organismo. Essa tensão, ela é fisiológica, ela não é psicológica ou mental, ok? Isso é muito importante saber. Então, toda essa tensão fisiológica, ela vai gerar uma tensão também mental, ela vai afetar a nossa mente. Por isso que há essa alteração de humor, esses episódios de nervosismo, de choro e coisas que o pessoal está super acostumado já, Então, essa é a questão. A TPM, ela vai chegar nesse estágio. Porém, se a gente pratica algumas técnicas específicas, a gente vai conseguir aliviar a tensão fisiológica e diminuir o efeito dessa tensão na nossa mente. Aí a gente já começa a controlar as reações emocionais provocadas pela TPM. E dependendo do grau de consciência que o praticante de yoga vai obtendo ao longo da sua prática, fica muito mais claro, identificar essa tensão fisiológica, administrá-la da melhor maneira e nem sequer afetar a questão psicológica. Então, nesse sentido, o yoga vai ajudar e muito todas as mulheres que sofrem de TPM. Eu mesma posso relatar a minha história, Antes de praticar yoga, eu sofria de TPM assim normalmente, ou seja, eu tinha a tensão fisiológica e alterava o meu humor. Então, tinha episódios de nervosismo, de briga, de choro, de impaciência, que faz parte disso tudo. Com a prática do yoga e suas técnicas, a tensão começou a se dissipar. Ficou menos desconfortável esse período do mês. E aí essa reação mental ela começou a diminuir. Tanto que hoje em dia é muito raro que eu sinta esse tipo de efeito na minha mente. É bem difícil eu ter reações emocionais na TPM, embora eu sinta a retenção de líquido, um desconforto no fundo da barriga, às vezes um inchaço nas pernas, uma pequena dor de cabeça. E a gente tem que aprender também a lidar com esses sintomas quando eles aparecem, mesmo que de uma maneira suave, E aí, vivenciar esse período do mês da melhor maneira possível, Muita gente hoje em dia até toma hormônios para não menstruar, para evitar esse desconforto ao longo do mês. Mas o ciclo menstrual é uma referência importantíssima para a saúde da mulher, O ciclo menstrual, ele representa
uma desintoxicação do nosso corpo, além de fazer toda a liberação daquela camada do nosso endométrio que desce através da menstruação. Com a menstruação, muitas toxinas, principalmente do nosso fígado, são liberadas também. Então, quando a mulher evita menstruar, ela está alterando todo esse processo fisiológico de limpeza, né, e de relaxamento do corpo dela. E a regularidade do ciclo menstrual também é uma referência para saber se está tudo bem com a mulher. Se os hormônios estão regulados, se a função dos órgãos envolvidos no aparelho reprodutivo estão normais, né? E uma série de outros detalhes, eu estou falando assim os principais aqui. Se eu não menstruo, como eu vou avaliar a minha natureza e a minha função reprodutiva, né? Isso aí influencia também muito o comportamento feminino. Os hormônios, eles, na verdade, de uma maneira geral, eles influenciam o comportamento do ser humano. E os hormônios femininos, né, o comportamento da mulher. Então, quanto mais os hormônios estiverem regulados, muito melhor para a nossa saúde física e mental. Muito melhor para o nosso bem-estar físico e o nosso humor, certo? Então agora eu vou ensinar para vocês algumas técnicas que vocês podem fazer, vocês mulheres, antes de menstruar, bem naquele período de TPM, para aliviar o desconforto. E essas técnicas podem ser praticadas diariamente para já condicionar o nosso corpo e regularizar os nossos hormônios. Assim, sempre que chegar o período menstrual, vocês vão se sentir um pouco mais confortáveis e o progresso é muito nítido, certo? Então agora eu vou ensinar algumas técnicas para vocês praticarem em casa. São técnicas bem simples, mas que têm um efeito bem relaxante no período de TPM. E para isso eu conto com a minha auxiliar aqui, a Charlotte, né? Ela me dá assistência sempre na TPM, né? Um cãozinho é sempre uma boa companhia. E hoje ela veio aqui comigo, já que eu tô ao ar livre. E como ela pratica yoga também, vocês podem ver, ó, super calma. Ela também pratica técnicas de yoga. Brincadeiras à parte. Mas nem tão à parte assim, porque o humor do dono influencia, né, o humor do seu cão. A primeira técnica que eu vou ensinar para vocês se chama Matsyasana e a gente cruza as pernas assim de forma simples. Eu vou ficar de frente para mostrar. Assim, o nome dessa postura é Sukhasana, certo? A gente então cruza as pernas assim e aí vai deitando o corpo ao longo do tapete, assim. E segura os braços lá atrás, segura os cotovelos, certo? E faz respirações bem profundas, expandindo o abdômen na inalação. Observa. Essa posição ela relaxa toda a região aqui do ventre e ajuda a melhorar os sintomas da TPM, ok? E aí relaxa os braços, vira de ladinho para voltar a sentar. E assim nós temos uma das técnicas para aliviar a nossa TPM, certo? A próxima técnica que eu vou ensinar se chama Shashankasana, ok? Como que a gente faz esta posição? Ficando de lado, assim, para vocês observarem o ângulo, nós vamos sentar sobre os nossos pés, dorso dos pés ao chão, sentando sobre os calcanhares. Vamos afastar os joelhos para deixar
a nossa região uterina livre da tensão, ok? E aí nós vamos soltar o tronco à frente e soltar a testa ao chão, assim. Respira aqui. Vocês vão sentir um relaxamento na lombar. A região aqui da lombar ela é muito afetada no período pré-menstrual, né? Então isso vai dar um alívio para as dores nas costas para quem tem esse tipo de sintoma, certo? Vocês podem ficar cerca de 5 minutos nessas técnicas que eu estou ensinando, porque elas são super relaxantes, elas não vão exigir demais, né, do corpo de vocês e vai, na verdade, relaxar, certo? A próxima técnica que eu vou ensinar se chama Vakrasana e é uma leve torção que ajuda a massagear os ovários e trompas, certo? Nesta posição, nós vamos ficar deitados. Então, nessa posição, nós vamos abrir os nossos braços na linha de ombros, deixando os pés unidos e as pernas unidas. Observem o ângulo. Nós vamos inalar na postura e exalando, vamos levar os joelhos para o lado esquerdo, ó, lá para o chão, forçando os joelhos para o chão, mantendo os ombros no chão também, porque tem uma tendência do nosso corpo ir para o lado esquerdo, mas vai só as pernas. E nós vamos respirar profundamente aqui. E nós vamos sentir nessa postura alongar toda essa região aqui, tonificando então e relaxando os ovários, trompas e útero, ok? Aí volta inalando e vai para o outro lado, mantendo os pés juntos, como vocês podem ver, e fazendo respirações profundas. Observa aqui, ó. E aí depois volta ao centro. Depois de fazer essa torção, traz os joelhos ao tronco e abraça suavemente, não precisa pressionar demais, apenas para relaxar um pouquinho as nossas costas, tá certo? E aí libera e relaxa em Shavasana, a postura onde nós ficamos assim, de barriga para cima, com o corpo todo solto e relaxado. Fecha os olhos e procura ficar assim cerca de 5 minutos, respirando bem suave, natural e observando os efeitos do relaxamento. E também tem algumas técnicas que os homens podem utilizar no período de TPM com as suas parceiras, né? Que é, né, chegar em casa com flores, né, preparar aquele jantar que ela gosta, fazer um cafuné, sabe? Quando vê que ela tá nervosa, dá um beijinho, um abraço. Isso aí funciona muito bem. Parece brincadeira, mas na verdade isso desarma a mulher. Agora, se o homem chegar e querer bater de frente com uma mulher na TPM, isso vai piorar a situação, porque ela está em estado de tensão, né? Então, assim, a gente brinca e tudo, mas funciona. Experimente em casa e depois comente aí, né, na seção dos comentários qual foi o resultado obtido, tá certo? Por hoje é isso. Espero que tenha sido bastante útil para vocês, mulheres e homens também,
né? E que o período de TPM seja mais tranquilo e que vocês saibam que isso representa a nossa saúde, tá certo? Namastê!